tá me ouvindo, Luiz? Ok. Pedro, abaixa, eu tô na aula. Que isso? Oi, boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só dar mais um. Pronto. É isso. Vamos então, eu vou fazer a chamada de vocês rapidinho, só estava alinhando meu computador. Vamos lá. Aí. Prontinho. Meninas, vou fazer a chamada rapidinho, tá? Pra gente começar aqui a nossa aula. A Alice não conectou ainda não, né? Daniel, ativa a câmera. Tia Alice falou que ela tá tentando entrar pelo computador, não tá dando certo. Será porque ela tem que ter o Zoom baixado no computador. E digitar o ID da aula e a senha direitinho. Fala para ela. Se ela digitar alguma coisinha errada, ela não consegue conectar. Tá? Tá. Aí fala para ela, para não dar erro, tá bom? Então vamos lá. Na Laura. Daniel. Daniel, só vou te dar presença quando você ativar a câmera. Tá? Emanuele. Luísa. Luiz. Ou preocupação com cabelo, hein, Luiz? Não, tô com sono. Isso porque o cabelo é liso, hein? Se não fosse. Mariana. Mirela. Quem tem cabelo enrolado é melhor ainda, né? Porque o enrolado, quanto mais amassado fica, mais bonito é, né? Então não precisa nem arrumar. Só dar uma ajeitada nele assim, tá ótimo, né? Às vezes. Às vezes? É. Nem sempre. Mas é bonito o cabelo bem enroladinho assim. Meninos, vamos abrir o livro de geografia lá na página 68. Semana passada a gente ia falar um pouquinho desse assunto, aí a gente teve a visita da Lu, né? Da tia Lu, na nossa aula. Então vamos voltar lá. Usos e ocupação do solo. Vocês lembram? Foi aí que a gente parou, não foi? Né? Então vamos lá. Vocês gostam quando eu compartilho o livro online com vocês? Fica mais fácil para vocês seguirem? Sim? Sim. Eu vou compartilhar novamente, tá? Espera aí. Só um minutinho que está carregando. Agorinha aparece. Aí, apareceu, né? Para todo mundo. Todo mundo está acompanhando a minha tela, né? Deixa eu só... Isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. Alice conseguiu conectar ainda não, Mariana? Não, tia, ela ainda tá tentando. Tá bom. Fala para ela assim que ela conectar, ela me dá um oi, Daniel, mesma coisa. Porque aí eu não preciso ficar movendo as telas aqui no computador, tá? Porque quando eu compartilhar a tela, fica tudo pequenininho. Aí eu tenho que ficar movendo para dar uma olhadinha em todos vocês. Às vezes eu estou explicando e já tem um tempinho que ela entrou na aula, eu preciso saber para colocar a presença dela, tá? Tá bom. Então vamos lá. Usos e ocupações do solo. A gente estava estudando, então,
a questão das percas florestais, né, no continente americano, tanto no continente africano. Foi o que a gente falou na nossa última aula, que é esse mapinha aqui, ó, né? Então, percebe-se que é uma perca muito considerável, né, principalmente na América Latina e no Caribe, em relação aos demais continentes. Então, agora a gente vai entrar nos usos, né, e ocupações dos solos. Oi? Consegui. Conseguiu? Consegui. Ok. Deixa eu só pôr sua presença para mim não esquecer, tá? Só um minuto. Preste atenção nesse detalhe, porque pelo computador é mais fácil, né? Então, vamos continuar. Página 68, tá? Daniel deve estar almoçando, né, gente? Porque até agora nada. Até agora não apareceu. Quando é assim, tá comendo. Então, vamos lá. Expandir, né, as áreas de plantação e criação de gado para atender a crescente população urbana acabou com grande parte das formações vegetais mundiais, né? O mapa de cima mostra essa perca. Olha só, isso aqui é a prova da perca que se teve, né? Então, vamos lá. Na página 69, vai dizer, então, que esse processo, né, a agricultura contemporânea, a agroindústria, ela contribuiu também para o aumento da poluição do solo e dos cursos d'água. Então, não foi só o desmatamento em si, pelo contrário, poluição nos solos também e também nos cursos de água. Vocês podem observar, por exemplo, as barragens. A gente teve 2 acidentes com barragens no nosso país, um em 2015 e um em 2019. Vocês lembram quais foram? A de Brumadinho. Isso, Brumadinho. E teve a outra. Brumadinho foi em 2019, né? Ou seja, ano passado. Mariana em 2015. Né? Cidade acharada Mariana. Né, Mariana? Você não pode esquecer essa, não. Essa tem o seu nome. Realmente. E vocês sabem o que acontece nessas... O que tem nessas barragens? O que são essas barragens? Vocês sabem? Não? Então, vamos assim. Eu vou explicar para ficar um pouco claro para vocês. Essas barragens nada mais é que rejeitos, sabe? Tudo aquilo que é feito de exploração de minério do solo é colocado nessas barragens. Então, é todos os restos que não são utilizáveis quando se retira minério do solo. Então, elas ficam lá. Quando acontece o caso que aconteceu em Brumadinho e em Mariana, é justamente tudo aquele resíduo tóxico que tem no solo, que fica no solo nessas regiões, eles escorrem pela cidade, então é uma grande concentração de lama, mas não é só uma lama, é uma lama com rejetos. Esses rejetos são rejetos de minério que não são utilizáveis e que são assim tóxicos para o meio ambiente. Então polui o solo, polui a água e por isso Mariana também foi muito visível isso. Acho que eles até mostraram mais. Não acompanhei tanto a de Brumadinho quanto acompanhei a de Mariana. Mostrou, vocês lembram que mostrou vários peixes mortos, as pessoas perderam suas casas, os pescadores não podiam mais trabalhar da pesca porque os rios estavam contaminados? Justamente por conta disso. E é isso, meninos, que acontece quando cresce a agricultura, a agroindústria, tá? Recursos de mineração
irrigação, tudo isso é isso que provoca a contaminação do solo, tá? Então, hoje tem grandes propriedades rurais, né, que precisam de rentabilidade para aumentar a sua produção. E aí, o que eles fazem? Para aumentar a produção, produzir em grande escala, sem perca de produtos, eles usam fertilizantes químicos e agrotóxicos. Sabem o que é fertilizantes e agrotóxicos? Utilizados na plantação? É para acelerar o crescimento das plantas? Os fertilizantes, sim. O agrotóxico é inseticida, né? Tipo inseticida. Evita as pragas. Isso mesmo. É isso que são colocados nos vegetais que chegam até a nossa casa. Sim. Tem alguém que faz uso só de vegetais orgânicos e verduras orgânicas? Eu ainda não consigo fazer esse uso ainda. E nem plantei em casa para falar que eu plantei, fui lá e colhi para fazer, né? Pelo contrário, eu compro ou nas feiras ou em supermercados. Então, esses que nós compramos, é nesses que são utilizados esses agrotóxicos e esses fertilizantes, tá? Isso também provoca um impacto no meio ambiente, porque aquele solo lá, ele fica contaminado. Então, é necessário uma rotatividade de cultura. O que seria isso? Se em um período eles plantaram só tomate e usou fertilizantes e agrotóxicos para o tomate, é necessário, para que não perca a fertilidade daquele solo, eles plantarem outra coisa para continuar produzindo e não perder a produtividade. Isso chama-se rotação de cultura. Por exemplo, plantou tomate, agora vamos plantar, sei lá, abóbora, né? Ou abobrinha verde. É isso que eles fazem, tá? Então, continuando no livro de vocês, as propriedades, elas cultivam apenas um produto, né? Então, por essa razão, o solo vai perdendo os nutrientes capazes de proporcionar grandes safras do gênero agrícola plantado. Para manter as grandes produções, utilizam-se cada vez mais fertilizantes neles. Então, o uso indiscriminado, ou seja, indiscriminado é acima do limite que se pode usar de fertilizante e de agrotóxico, compromete a qualidade da água para abastecimento do solo e dos alimentos. Os que não usam isso aqui em grande escala, como eu disse para vocês, eles vão fazer rotatividade de cultura, vão plantar outras coisas, tá? Continuando, vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso? Não? Então, vamos falar da África de novo. Depois desse texto aqui, você sabia. A África, então, desmatamento, ele é a desertificação, né? Estão bem presentes nos principais centros e terras da África, assim, os principais países, né? E nas outras regiões também que se fazem limites com o deserto. Então, as causas da desertificação na África, primeiro, em partes por ter áreas semiáridas, né? E outra parte também devido ao desenvolvimento da região, tá bom? Já aqui, ó, a América Latina, o que é mais comum é a parte semiárida, né? E o uso inadequado do solo. Então, o desmatamento e as queimadas fazem com que a América Latina seja atingida por essa parte de deserto. E a prática também da agroindústria, ela também é muito crescente no continente africano, tá? Então, é a implantação de grandes empresas agrícolas, né? Elas estão descobrindo novas áreas para o plantio. E a África é vista por essas empresas como uma fronteira agrícola a ser conquistada. Então, assim, a África tem muita terra. O que falta é trabalho específico para cultivar essas terras que são desertas. Pode sim fazer isso? Pode, basta ter bastante investimento, né? Então, ó, continuando aqui. Por meio da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é a Embrapa, o Brasil ele é parceiro de países africanos para melhorar a produção e a produtividade agrícola dessas terras.
Então, a parceria mais ativa começou no ano de 2010 e com o Fórum de Pesquisa Agrícola da África, que é a FARA, com sede em Gana. Tudo isso lá na África, tá? Então, o FARA, ele incentivava e coordenava a cooperação entre os países e instituições estratégicas em prol da pesquisa e do desenvolvimento e da inovação agrícola nesse continente, tá bom? Então, assim, não é falta de pesquisa. Então, eu pergunto para vocês, tem pesquisa, tem união com outros países, inclusive o nosso país. Por que ainda a situação na África é de grande miséria e escassez? O que vocês me respondem? Depois de tudo Então, que da a gente... mineração, que como você falou antes, que tinha muita mineração, só que eles iam exportando e, tipo, não ficava muito pro país, só para os que exportavam. Isso mesmo. Essas práticas, apesar de todas as alianças feitas, elas ainda não mudaram. Ainda continuam desta forma, tá? Esse é o principal motivo dessa situação de calamidade na África, tá, meninos? Continuando, então. Marquem aí essa página, questão 13 a 15, para vocês fazerem como atividade, tá? Só 13 a 15? 13 a 15? Hã? Só 13 a 15? 13 a 15. 13, 14 e 15. Tá? Página 70. Marquem aí. Então, vamos continuar. Agora vamos entrar numa parte que vai mostrar as imagens de satélite, tá? Da América Latina e da África. Então, vamos aqui. Página 71. Então, as imagens de satélites, elas... Oi. Pode A perguntar. senhora mandou para casa na página 70? Eu mandei na aula passada? Vocês lembram aí para mim? Porque eu não me lembro. Eu sei que a Lu entrou na aula, eu achei que eu não tinha marcado tarefa. Eu marquei? Vocês já fizeram? Eu não. Quem já fez? Eu não lembro de ter passado, Mirella. Qual, tia? Eu não Tia, fiz você Geografia, passou a página 70. Tia, você tinha passado a página 64, a última atividade. Foi. Foi. Que eu me lembro foi isso mesmo. 70. Uhum. 64 foi a última. Você já fez a 70, Mirella? Não. Não? É porque eu não cheguei a passar ela ainda, não. Eu ia passar, mas lembra que a Lu entrou na nossa aula? E aí acabou que eu não passei, tá? Então, fica ela para casa, tá bom? Página 70. Agora a gente vai entrar agora... mais alguma pergunta sobre a atividade? Não? Tá bom. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho das imagens de satélite desses dois continentes, né? Então, o próprio livro de vocês, ele traz assim, né? Que a dinâmica da natureza e da sociedade, ela é acompanhada instantaneamente por sistemas tecnológicos. Eles são usados para quê? São ações, né? Públicas e privadas para melhorar a qualidade de vida e implantar serviços para beneficiar a sociedade. Então, uma das coisas que os satélites eles vão demonstrar é a questão do desmatamento, né? Que é um grande problema ambiental, também causador do aumento da temperatura no planeta. E aí a gente sabe que o aumento da temperatura no planeta tem esse nome aqui, aquecimento global, né? Então, por meio das imagens que se obtém através dos satélites, é feito, então, o acompanhamento de como que as coisas estão. Então, olha só o que é possível acompanhar. O livro traz esses dois tópicos, né? Acompanhamento da ocupação humana no espaço, eventualmente inibindo novos processos de desmatamento que possibilitam essa ocupação, e depois o monitoramento das áreas desmatadas
do tempo e do clima. Tá vendo o tanto que é importante? No Brasil e no mundo também, vários satélites eles fazem imagens de áreas naturais. Então, eles têm um objetivo único, detectar desmatamentos e queimadas. Aqui o livro de vocês trazem duas imagens específicas. A gente tem essa primeira imagem aqui, ó, do desmatamento em Rondônia. Tá vendo? Tem essa imagem e tem essa imagem também, tá? Então, vocês podem verificar que uma está mais desmatada que outra, né? Essa daqui tem mais áreas verdes do que essa. Olha só que diferença, não é? Então, qual a importância, né? O uso dos satélites para monitorar as condições do tempo meteorológico é também um elemento muito usado na humanidade, né? Então, quando eles analisam o deslocamento de massas de ar, os meteorologistas eles vão prever as chuvas e as secas para determinadas regiões. É isso que aqueles meteorologistas que participam dos jornais eles fazem. Eles mostram o índice de ar seco e de chuva em determinada região. Com isso, eles preveem quando vai chover em uma região e quando vai ter sol, né? Vai ser um dia mais ensolarado em outras, tá? Através dessas imagens. Página 72 vai falar, então, das redes e dinâmicas urbanas, né? Também mostrando imagens de satélite. Então, nesse sentido aqui, ó, os satélites vão mostrar a realidade de forma mais dinâmica e instantânea das regiões, né? Então, a luminosidade na América do Sul durante a noite e a localização das suas principais áreas urbanas. Então, vamos comparar de acordo com esses dois mapas, tá? Chamado de nodalidade. Então, vamos ver. Olha como que é a América do Sul à noite, tá vendo? Olha o tanto de luz. E o indicador de nodalidade, ou seja, é o indicador de quantidade de área urbana que se tem na América do Sul. Estão vendo? Ó. Principais rodovias, segue toda essa parte aqui. E aí, ó, aqui é uma legenda que vai mostrar essa fonte de quantidade que tem, mais ou menos, de um para o outro. Aí, tá vendo? Então, tem aqui e aqui. Continuando, então, o que se pode destacar na América do Sul, né? O que mais se destaca na América do Sul, que vocês podem até marcar aí no livrinho de vocês, é esse aqui, ó, é a rede urbana do Centro-Sul brasileiro, que é influenciado por qual cidade? São Paulo, tá? E nesse caso é uma integração de diversas cidades localizadas no interior desse estado, que se ramifica sua influência em outras direções, tá? Pode até marcar essa parte. Essa influência também é direcionada não só para o interior do estado, mas também para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para Brasília, Goiânia e Anápolis, passando-se por Belo Horizonte e o sul em Curitiba, Porto Alegre, tá? Olha para vocês verem tanto que anda isso aqui, essa rede urbana. Então, o espaço urbano importante do Brasil é o litoral nordestino, porque ele é constituído por cidades desde o sul do estado da Bahia até a região metropolitana de Fortaleza. Também é importante que vocês façam a marcação, tá? Já na Argentina, o destaque é em Buenos Aires, que se estende a influência para o interior em direção a Córdoba, Mendoza e Cordilheira dos Andes, né? Do Andes, no Chile. Então, no país, o nó de rede urbana fica na região de Santiago, Valparaíso. No litoral do Pacífico, vai formar uma linha de integração que vai de Lima, capital do Peru, até o litoral da Venezuela, passando pelos centros urbanos colombianos, das cidades de Cali, Medellín
e pela capital Bogotá. Já no continente africano, a urbanização ela ainda está em processo de consolidação, né? Então, ela é muito dispersa e não tem integração ainda. Desculpa. Como o continente ele é extenso, né? Ele tem um grande número de países em diferentes graus de crescimento urbano, devido ao histórico que tem o continente africano. Então, essa questão de crescimento urbano e as conexões nodais, elas são mais complicadas de se fazer, tá? Mas algumas cidades, elas têm como se diz? Elas chamam a atenção nesse caso, né? Elas se destacam entre outras. Que no caso é os Lagos, Nigéria, Cairo, no Egito, tá? Então tem as principais listas, né? Das cidades que já têm essa rede urbana, que são chamadas de megacidades, pra vocês terem uma ideia. São chamadas de megacidades do século XXI. E aqui, ó, tem uma parte de entra em ação, mas eu não vou passar para vocês fazerem não, tá? Vou passar para vocês fazerem não. Vamos falar um pouquinho então dos contextos culturais. Quais que são os contextos culturais da América Latina e da África, né? Ambos, né, vai englobar a complexidade de culturas, né, construídas devido à sua história de formação e formação da humanidade. Então, na atualidade, há identidades culturais bem fortes, construídas a partir da integração de elementos internos e externos. Já os elementos culturais internos, que a gente está falando da África, tá? Originais de um povo estão conectados com as relações com a natureza, memória coletiva, passada de geração para geração, tá? E aqui no nosso continente, a gente vê isso através dos indígenas, né? Principalmente os brasileiros, tá? Já os elementos externos, aqui a gente está falando como que é o elemento interno de cultura. É aquele que é passado de geração para geração, cultivada por um povo, tá? Onde a gente vê esses elementos internos? Com os índios, tá bom? Já no contexto cultural externo, vai estar implantado o quê? A entrada de novos povos, que no nosso caso foi a entrada dos europeus aqui no nosso país, né? E isso se estendeu por vários séculos, século XIX, século XX, até hoje tem esses rastros, né? Então, no contexto cultural da América Latina, ele é complexo em comparado a outros países, né? Ele é bem marcado por elementos que dão certa identidade a algumas regiões, como, por exemplo, se a gente comparar o sul do país. Lá a gente pode ver bairros, né, ou cidades que são bem características europeias, né? Isso se dá pelos colonizadores da região. E aí a gente tem também uma identidade cultural, né? Que é o cristianismo como a religião mais professada, né? As línguas latinas predominantes e, sobretudo, também o espanhol, né? Então, continuando, os povos que habitavam na América Latina antes do seu descobrimento são chamados de pré-colombianos e divididos em 3 partes. Lembrando que a gente fala da América Latina inteira, não só do Brasil. Então, tem os indígenas que habitavam o Brasil, né, lá na Amazônia, no litoral brasileiro, que é a região platina, se chama. Os incas e os quechuás, entre muitos outros que habitavam a região andina. Os astecas, maias e outros que vivem no que hoje é chamado México e América Central. Então, aqui, os incas é muito comum ali pro lado do Peru e aquela região lá, tá? Então, os costumes, né? Aqui, ó, tem uma observação muito importante, né? Platina é a parte da América do Sul formada pelos países que são banhados pelos rios formadores da bacia do Rio de Prata, na Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Região da Andina
já é América do Sul, que atravessa a Cordilheira dos Andes, formada Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru, tá? Então aqui se destaca os países desses povos aqui que habitaram, tá? Então os costumes dos povos mencionados, né? É muito influenciado ainda na língua, na culinária, principalmente nas vestimentas, como por exemplo no México e na América Central. É importante a gente destacar isso. E para a gente finalizar, a gente vai falar da presença geopolítica dos Estados Unidos na América Latina, que se estende desde o século XIX, né? Ele interfere na política interna de muitos países, transmitindo então o jeito americano de viver para os outros países, tá? Mobilizando então também populações, jovens, né? A questão de consumo de produtos, músicas, filmes, tá? Então, tudo isso está envolvida na cultura latino-americana. A industrialização também, né? Ela é uma globalização de costumes dos elementos que são mais globais, porque não são só próprios de si, são elementos que carregam de outros países também, tá? Como, por exemplo, as produções cinematográficas de Hollywood, né? Hollywoodianas. E já o contexto cultural, o que a gente pode destacar? Semana que vem a gente continua com modos de vida, tá? Africano, ele já é marcado por diversidade de influências internas e externas, né? Então, os africanos, eles vivem com mais de 2.000 línguas distintas, culturas marcadas por tradições de povos, tá? Antes da chegada dos europeus e dos árabes. Então, assim, os africanos, eles conservam muito a sua cultura, independente de terem sido colonizados por europeus e árabes também. Então, no norte da África, o árabe é o idioma mais falado e as línguas europeias imperiais, né? Dos colonizadores, que não são idiomas oficiais em muitos países da África subsaariana, como a Angola e Moçambique, que falam português. Porém, nos outros países, as línguas europeias vivem como as línguas locais dos povos originários. Então, imagina, a África é o lugar que tem mais línguas a ser falada, né? No total de 2.000 línguas distintas. Além da sua original, né? Eles carregam a língua dos povos que os colonizaram. Meninos, então, a gente vai ficar aqui. Semana que vem a gente continua com modos de vida, porque o nosso tempo já deu. Vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto? Não? Lembrando que a tarefa de casa é só a página 70, tá bom? Amanhã, então, a gente tem a nossa atividade de sondagem. Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. Atividade de... Oi, Daniel. Pergunta. A atividade de sondagem é obrigatória todo. Fazer toda sexta-feira. Ela não é uma avaliação, Daniel, mas ela é uma atividade de pontuação. Tá? Então, toda sexta-feira vocês têm que fazer, não pode deixar de fazer, não. Aí, o que você pode usar o livro como recurso? Pode, não tem problema não, você pode até utilizar ele. Só que aí, ó, lembrando que 3 horas da tarde eu vou disponibilizar o questionário, às 3h30 eu vou disponibilizar o link do Zoom para vocês acessarem, só para me dizer se está tudo ok. Quem tiver dúvida, continua comigo que eu vou esclarecer a dúvida, tá? É importante que todos façam. A pergunta do Daniel, ela é muito importante, porque é necessário que vocês façam essa atividade toda sexta-feira, porque ela é uma atividade de pontuação, tá bom? Não é uma avaliação, mas é uma atividade de pontuação. É importante que vocês participem, tá bom? Quem não tiver como mesmo, tiver algum problema, me avisa com antecedência. Que é um detalhe muito importante. Quem não conseguiu fazer o questionário e deu a hora, 16 horas eu fechei o questionário, você não pode fazer mais, eu não consigo ficar abrindo o questionário mais de uma vez e disponibilizando ele para você refazer. Eu só posso fazer isso uma única vez. Se eu fizer isso mais de uma vez, ele bloqueia e ele não te dá mais oportunidade de responder de novo. Ô, tia Larissa. Oi. Então, você tem que... todo professor vai disponibilizar e você tem que responder até às 5?
Eu vou deixar disponível até às 16 horas. Vocês vão ter tipo Até as uma 4 hora você vai pra deixar? fazer. Até as 4. Aí os outros eu não sei. Como que vai ser, Tá. tá? Mas na dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá? Que eu vou esclarecer. Tá bom? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Não. Sim. Então, tá bom. A gente se encontra amanhã, então, na atividade de sondagem. Então, 3 horas eu vou disponibilizar o questionário. Às 3h30, eu entro em contato, vocês entram em contato comigo pelo Zoom para falar que tá tudo ok, pelo menos, tá? Então tá, meninos. Tia, tem uma dúvida. Tia, sobre a questão de enviar as tarefas à senhora, tem que enviar todas as tarefas ou somente a que a senhora pedir? Como assim? Fale. É por causa que tem que enviar as tarefas por e-mail. E aí tem que enviar todas as tarefas ou somente a que a senhora pedir? Não, aí você vai me enviar todas as tarefas que eu passei, entendeu? Eu passei geografia, aí na semana você vai me enviar tarefa de geografia, história e ciências. Sim, entendi. Entendeu? Aí você me manda por e-mail. Por que eu estou pedindo por e-mail? Porque tem mais espaço. O celular acaba não tendo espaço para suportar tudo. E o e-mail fica lá o registro que você me mandou, entendeu? É mais fácil até para mim anotar e dar pontuação para quem está Professora, participando da atividade. depois Pode a senhora me perguntar. manda o e-mail da senhora, porque eu estava mandando pelo WhatsApp, porque eu perdi o seu e-mail. Ah, é? Não, eu envio novamente, tá? Eu te mando ainda hoje. Mais alguma pergunta? Não? Ah, outra coisa que eu quero combinar com vocês é o seguinte, eu vou fazer... eu não mandei a correção das atividades da semana passada ainda, né? Eu vou mandar para vocês, vou estar mandando amanhã, mas eu vou fazer o seguinte. Toda segunda-feira fica marcado, em vez de eu ficar mandando na segunda, eu vou combinar com vocês que toda sexta-feira eu vou encaminhar a correção das atividades da semana, pode ser? Porque só tem nós 4 aqui. Eu, a Luísa, a Emanuele e a Mirella. Inclusive, eu vou falar essa questão. Os meninos estão saindo da aula. Quando eu não acabei ainda de conversar com vocês, os meninos estão saindo da aula. Fica o recado para vocês, então, para vocês 4. Tá bom? E os outros, depois eu vou passar para a coordenação. Eu vi que saiu. Ana Laura, já é a segunda vez que ela está saindo da minha aula sem eu terminar de falar. Acabou assim, acabou ela, puf, ontem foi desse jeito, vocês notaram? Quando eu vi, ela já tinha saído. Aí é ruim, porque às vezes eu tô dando um recado que é importante no final, e na hora de fazer o questionário fica com dúvida. Então tem que ficar até o final, tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte, qual é o nosso combinado? Essa semana não, mas a partir da semana que vem, toda sexta-feira eu vou lançar a correção da semana. Porque como a gente tem aula de ciência, história e geografia terça, quarta e quinta, sexta-feira é suficiente para me mandar. Aí vocês conseguem me enviar as atividades até na sexta? Sim. Ô tia, eu só precisava que você mandasse o e-mail de novo, que eu também perdi. Eu mando lá no grupo do 8º ano, que aí todo mundo dá uma olhadinha lá, tá? Fica combinado assim? Vocês conseguem ficar me mandando as atividades até sexta-feira? E sexta-feira eu já posso publicar a correção? Sim. Fica bom, né? Terminando essa, eu já te mando. Tá, então a gente fica combinado assim, tá? Tá. Meninas, obrigada por ficar até o final. Beijinho, tchau, tchau, tá? Até amanhã. Tchau. Não esqueçam de entrar amanhã, tira dúvida comigo. Se não tiver dúvida, continua fazendo questionário. Se tiver terminado, tá liberado, tá? Outra coisa, você ficou com dúvida na questão? Não me envie o questionário até você tirar sua dúvida, porque se você enviar, eu vou ter que liberar de novo para você refazer, tá bom? Isso é importante também. Tchau, meninas. Beijo. Tchau. Tchau.